Atos, capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levar-te-ão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo:
achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram-nos ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, desfar-se-á, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos, capítulo 5. Mas ai, também ali se revela o mal. Se o poderoso Espírito de Deus está na igreja, a carne também se encontra naqueles que a compõem.
Querem ter o crédito que dá a dedicação produzida pelo Espírito Santo, mas querem tê-lo sem a fé em Deus e sem a renúncia de si mesmos, que fazem todo o valor dessa dedicação e toda a sua verdade. Todavia, isto constitui mais uma ocasião para a manifestação do poder do Espírito de Deus e da presença de Deus dentro da Igreja, como defesa contra o mal, do mesmo modo como o capítulo precedente tinha revelado a sua energia e os preciosos frutos da sua graça. Quando se não encontra o simples fruto e o poder do bem, tais como os descrevemos mais acima, encontra-se o poder do bem contra o mal. O estado atual da Igreja, como um todo, já não é senão o poder do mal superando o bem. Mas se Deus não suporta o mal onde ele não habita, muito menos o suportaria onde ele habita. Todavia, seja qual for a energia do testemunho que ele faz prestar junto dos que estão de fora, usa de toda a paciência até ao ponto de não haver mais remédio. Quanto mais a sua presença se realiza e se manifesta, e na proporção em que isto se faz, mais Deus se mostra intolerante a respeito do mal. E não poderia ser de outro modo. Deus julga no meio dos santos. Ele quer a santidade e na medida da manifestação de si mesmo. Ananias e Safira, desconhecendo a presença do Espírito Santo, de que eles pretendiam seguir o impulso, caem mortos diante do Deus que eles, na sua cegueira, queriam enganar. Versos 1 a 10. Deus estava na Igreja. Poderoso testemunho este, embora penoso, prestado à sua presença. O temor penetra nos corações por dentro e por fora. Com efeito, é algo de muito sério a presença de Deus, seja qual for a bênção. O efeito desta manifestação da presença de Deus morando com os homens, que ele reconhecia como seus, é muito grande. Enormes multidões se juntam pela fé à confissão do nome do Senhor, pelo menos de entre o povo, porque os outros não o ousavam. Quanto mais elevada é a posição que o homem ocupa no mundo, mais se receia do mesmo mundo que ali o colocou. Também o testemunho prestado pelos milagres ao poder de Deus, agindo por intermédio dos seus discípulos, se mostra de uma maneira ainda mais impressionante do que dantes, de sorte que vinham de longe para dele aproveitarem. Os apóstolos permaneciam temente juntos no pórtico de Salomão. Mas essas manifestações do poder de Deus ligavam-se aos desprezados discípulos de Jesus e operavam-se fora da rotina em que a própria importância dos principais sacerdotes dos judeus se encontrava necessariamente comprometida. O progresso que fazia aquilo que eles rejeitavam e a atenção que os milagres atraíam sobre os apóstolos excitam a oposição e a inveja deles e lançam os apóstolos na prisão. Versos 17 a 18. Neste mundo o bem atua sempre em presença do poder do mal. Mas um outro poder, diferente do poder do Espírito na Igreja, se manifesta aqui. A providência de Deus, violando pela sua obra e exercendo-se pelo ministério dos anjos, confunde todos os planos dos incrédulos chefes de Israel, que puseram os apóstolos na prisão. Um anjo do Senhor abre-lhes a prisão e envia-os para prosseguirem a sua tarefa habitual no templo. Os guardas, enviados à prisão pelo concílio,
encontraram-na fechada e tudo em boa ordem, mas os apóstolos não estavam lá. Enquanto os sacerdotes se interrogam e se inquietam por causa desta inesperada circunstância, alguém anuncia ao concílio que os apóstolos estão no templo, ensinando o povo. O concílio, confundido e alarmado, manda buscá-los, embora com brandura por temer o povo. Deus, quando quer prestar um testemunho, toma em sua mão as rédeas de tudo, até que esse testemunho seja prestado. O sumo sacerdote interroga os apóstolos, lembrando-lhes a proibição que lhes tinha sido feita. Versos 27 a 28. Desta vez a resposta de Pedro é mais curta do que a precedente, e anuncia antes um partido tomado do que a intenção de dar um testemunho, argumentando com aqueles que não queriam escutar e que se mostravam adversários. No entanto, a constância da sua resposta é a mesma de antes. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Opostos a Deus, os chefes de Israel já não eram senão homens, e caracterizando-os assim, tudo estava decidido. A sua oposição a Deus era evidente. O Deus de seus pais tinha ressuscitado Jesus, que os anciãos de Israel tinham crucificado. Os apóstolos eram as suas testemunhas, assim como o Espírito Santo dado àqueles que se lhe submetiam. Tudo estava já dito. Estava claramente anunciada a posição relativa aos chefes de Israel e das testemunhas do seu Deus. Pedro, em nome dos apóstolos, toma formalmente da parte de Deus, de Jesus Cristo, a posição de testemunha, de acordo com o Espírito Santo que, como selo dado aos crentes, prestava testemunho ao nome do Senhor. Todavia, não se encontra em Pedro nem orgulho nem vontade própria. Ele devia obedecer a Deus, muito embora tomando ainda o seu lugar em Israel. O Deus de nossos pais, diz ele, toma, portanto, o lugar do testemunho para Deus em Israel. O conselho de Gamaliel prevalece para desviar os projetos do concílio, versos 33 e 35, porque Deus tem sempre os seus instrumentos preparados, talvez sem nós sabermos, quando fazemos a sua vontade. Não obstante, mandam açoitar os apóstolos, proibindo-os de pregar, e mandam-nos embora. E o fato de os seus perseguidores não saberem que fazer, torna mais evidente que a sua vontade e o seu procedimento eram opostos à vontade e aos caminhos de Deus. Pelo contrário, como o caminho se nos torna simples quando se é enviado de Deus, e se tem a consciência de fazermos a sua vontade. Importa obedecer a Deus. O objeto desta última parte do capítulo consiste em mostrar que os cuidados providenciais que Deus manifestava, quer miraculosamente, por meio dos anjos, quer dispondo homens para cumprirem os seus desígnios, se exerciam em favor da Igreja, do mesmo modo como seu Espírito ali prestava testemunho e ali manifestara o seu poder. Os apóstolos, nada assustados, voltam felizes por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de pregar e de anunciar a boa nova de Jesus, o Cristo. Por muito fracos que eles fossem, avançavam sempre, porque era o próprio Deus que defendia o seu testemunho.
já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.